Imagine uma esfera cinzenta suspensa no vácuo absoluto, marcada por crateras que guardam bilhões de anos de silêncio. Sua superfície, vista de longe, parece suave como mármore polido, mas aproxime-se e cada metro quadrado revela uma paisagem de caos microscópico, onde partículas afiadas como lâminas de vidro flutuam em suspensão eletrostática, onde não existe som, onde não existe proteção, onde a temperatura oscila entre extremos que derretem metal e congelam gases instantaneamente. Esta esfera está a apenas 384 mil quilômetros de distância, uma medida tão pequena em termos cósmicos que equivale a menos de um segundo-luz, uma fração desprezível da vastidão do universo. Conseguimos vê-la todas as noites sem telescópios. Podemos apontar para ela com o dedo. Crianças desenham seu formato antes mesmo de aprenderem a escrever. A Lua parece próxima porque está próxima, e essa proximidade alimenta uma ilusão perigosa, a de que colonizá-la seria apenas questão de engenharia convencional, de orçamento adequado, de vontade política suficiente. Mas existe algo que raramente é dito nas narrativas otimistas sobre bases lunares e hotéis espaciais. A Lua não é simplesmente um lugar distante aguardando nossa chegada, como uma ilha desabitada esperando exploradores. A Lua é fundamentalmente incompatível com a existência humana de maneiras que desafiam cada premissa sobre a qual construímos nossa civilização. Não existe ar para respirar, mas isso é óbvio demais para ser o verdadeiro problema. O desafio real emerge quando compreendemos que cada sistema que mantém um ser humano vivo, desde a pressão sanguínea até à densidade óssea, desde a regulação térmica até a reparação celular, foi calibrado por 300 mil anos de evolução para funcionar sob condições terrestres específicas. Um campo gravitacional de 9,8 metros por segundo ao quadrado, uma atmosfera que bloqueia 99% da radiação cósmica. Um campo magnético que desvia partículas solares letais, um ciclo de dia e noite sincronizado com nossos ritmos circadianos, temperaturas moderadas por oceanos e atmosfera, água líquida abundante, solo rico em nutrientes, ecossistemas interconectados que reciclam oxigênio e processam resíduos organicamente. A Lua não possui nenhum desses elementos, absolutamente nenhum, e a ausência não é meramente inconveniente, como esquecer o equipamento importante em uma viagem. A ausência é estrutural, é definitiva, é implacável. Cada segundo na superfície lunar representa um confronto direto com leis físicas que não negociam, que não fazem concessões, que destroem silenciosamente qualquer sistema biológico ou tecnológico que não esteja preparado para condições que nossa espécie nunca experimentou em sua história evolutiva completa. Quando Armstrong e Aldrin pousaram no Mar da Tranquilidade, em julho de 1969, permaneceram apenas 2 horas e 31 minutos fora do módulo lunar. Realizaram experimentos básicos, fincaram uma bandeira, coletaram rochas e retornaram. A missão inteira na superfície durou 21 horas e 36 minutos. Eles não construíram nada permanente porque não podiam, porque não havia tecnologia para sustentar vida humana além de algumas horas, protegidos por trajes que eram essencialmente cápsulas de sobrevivência individuais, frágeis, com reservas limitadas de oxigênio, água e energia. Mais de 50 anos se passaram desde aquele momento histórico. 50 anos durante os quais a humanidade desenvolveu computadores milhões de vezes mais poderosos. Sequenciou genomas completos, conectou bilhões de pessoas através de redes globais instantâneas, construiu aceleradores de partículas capazes de recriar condições do Big Bang, enviou sondas robóticas aos confins do sistema solar. E ainda assim,
Não existe uma única estrutura permanente habitada na Lua. Nenhum posto avançado, nenhuma base científica com rotação de tripulação, nenhum habitat onde seres humanos possam viver por meses ou anos consecutivos. As 6 missões Apollo que pousaram com sucesso foram todas visitas extremamente breves, expedições de reconhecimento que mal arranharam uma compreensão do que significa existir naquele ambiente. A última delas, Apollo 17, em dezembro de 1972, marcou não apenas o fim do programa, mas o reconhecimento implícito de uma verdade desconfortável. Ir até a Lua é possível. Permanecer na Lua é uma ordem de magnitude mais complexa. E colonizar a Lua, estabelecer presença humana autossustentável permanente, pode estar além de nossas capacidades atuais, por razões que transcendem orçamento ou tecnologia. Esta narrativa investiga essa dissonância brutal entre expectativa cultural e realidade física. Explora por que a mesma espécie que construiu cidades com milhões de habitantes em desertos, que atravessou oceanos em embarcações de madeira, que sobreviveu eras glaciais e epidemias devastadoras, encontra na Lua um adversário de natureza fundamentalmente diferente. Não é questão de coragem ou determinação, virtudes que nossa espécie demonstrou repetidamente ao longo da história. É questão de limites impostos pelo universo, de constantes físicas que não podem ser contornadas por força de vontade ou avanço tecnológico incremental. A gravidade lunar é um sexto da terrestre, e essa diferença aparentemente simples desencadeia cascata de consequências fisiológicas que ainda não compreendemos completamente. Sabemos que astronautas que passam meses na Estação Espacial Internacional, que orbita a apenas 400 quilômetros acima da Terra, ainda protegida parcialmente pelo campo magnético terrestre, retornam com perda óssea significativa, atrofia muscular severa, problemas cardiovasculares, deterioração da visão, alterações no sistema imunológico. E esses astronautas experimentam microgravidade, não a gravidade reduzida mais presente da Lua. Não sabemos ao certo se um sexto de gravidade é suficiente para prevenir essas degenerações, ou se simplesmente as desacelera. Não sabemos porque nunca mantivemos humanos naquele ambiente tempo suficiente para coletar dados conclusivos. A ausência de atmosfera cria vácuo quase perfeito na superfície, o que significa que não existe pressão externa equilibrando a pressão interna do corpo humano. Trajes espaciais compensam isso criando ambientes pressurizados portáteis, mas esses trajes são extremamente complexos, pesados, restritivos e propensos a falhas mecânicas. Um rasgo no tecido, uma vedação comprometida, uma válvula com defeito resulta em despressurização catastrófica. O sangue não ferve instantaneamente como filmes de ficção sugerem, mas a exposição ao vácuo causa perda imediata de consciência em 10 a 15 segundos devido à falta de oxigênio no cérebro, seguida por morte cerebral irreversível em aproximadamente 90 segundos. Não existe margem para erro, não existe tempo para resgate, não existe segunda chance. E mesmo quando os trajes funcionam perfeitamente, impõem limitações severas de mobilidade. Astronautas Apollo relataram extrema dificuldade para realizar tarefas simples, como pegar rochas do chão ou ajustar equipamentos, porque os trajes pressurizados resistem a cada movimento, transformando ações triviais em esforços exaustivos. Depois existe a poeira, regolito lunar, o termo técnico para o material pulverizado que cobre a superfície. Não é como areia terrestre. Na Terra, grãos de areia são arredondados por bilhões de anos de erosão causada por vento e água, processos que suavizam bordas afiadas. Na Lua, não existe erosão atmosférica. Cada partícula de regolito é um fragmento angular, cortante,
com bordas microscópicas afiadas como vidro estilhaçado. Pior, essas partículas são eletricamente carregadas pela radiação solar constante, tornando-se eletrostaticamente aderentes. Elas grudam em tudo, penetram vedações, infiltram-se em juntas mecânicas, arranham visores de capacetes, cobrem painéis solares reduzindo eficiência energética. Astronautas Apollo descobriram que o regolito era quase impossível de remover completamente dos trajes, após atividades extraveiculares. Uma vez dentro do módulo lunar, as partículas flutuavam no ambiente de baixa gravidade. Eram inaladas, irritavam olhos, garganta e pulmões. Harrison Schmitt, geólogo da Apollo 17, relatou reação alérgica severa ao regolito, experimentando congestão nasal e irritação respiratória que persistiu durante toda a missão. E estamos falando de exposição medida em horas. O que aconteceria com colonos expostos cronicamente por meses ou anos permanece desconhecido, mas estudos terrestres de poeiras industriais microscópicas e afiadas sugerem danos pulmonares cumulativos irreversíveis, similar à silicose em mineradores. Se este tipo de reflexão te acrescenta algo, considere apoiar o canal com sua inscrição, para que conteúdos assim continuem sendo produzidos com o cuidado e a profundidade que merecem. A temperatura na superfície lunar oscila entre extremos que não existem naturalmente em nenhum ambiente habitado na Terra. Durante o dia lunar, que dura aproximadamente 14 dias terrestres, devido à rotação sincronizada da Lua, a superfície exposta ao Sol pode atingir 127 graus Celsius, temperatura suficiente para derreter chumbo. Durante a noite lunar, igualmente longa, a temperatura despenca para menos sempre 73 graus Celsius, mais frio que qualquer lugar registrado na Terra, mais frio que o inverno antártico mais severo. Essas oscilações brutais ocorrem porque não existe atmosfera para distribuir calor. Não existem oceanos para armazenar energia térmica. Não existe nada exceto rocha nua diretamente exposta ao Sol ou ao vácuo do espaço. Qualquer estrutura humana na Lua precisaria não apenas isolar-se termicamente, mas gerenciar ativamente essas flutuações, aquecendo durante a noite e resfriando durante o dia, consumindo energia constantemente apenas para manter temperatura habitável. E essa energia precisaria vir de algum lugar, ser gerada continuamente, sem falhas, porque uma interrupção no sistema térmico durante a noite lunar significaria congelamento rápido e morte, enquanto uma falha durante o dia significaria superaquecimento e morte igualmente certa. Mas talvez o desafio mais insidioso, o menos óbvio nas discussões populares sobre colonização lunar, seja a radiação. A Terra é protegida por dois escudos invisíveis que tornaram possível a evolução de vida complexa: a atmosfera, que absorve e dispersa radiação ultravioleta, raios X solares e partículas de alta energia, e o campo magnético planetário, gerado pelo núcleo metálico líquido em rotação, que desvia a maioria das partículas carregadas emitidas pelo Sol e por explosões cósmicas distantes. A Lua não possui atmosfera significativa e seu núcleo esfriou há bilhões de anos, eliminando qualquer campo magnético protetor. Consequentemente, a superfície lunar é bombardeada continuamente por radiação de múltiplas fontes: raios cósmicos galácticos, prótons energéticos do vento solar, erupções solares ocasionais que liberam doses letais de radiação em minutos. Um ser humano desprotegido na superfície, durante uma erupção solar severa, acumularia dose de radiação suficiente para causar envenenamento agudo por radiação, levando à morte em dias ou semanas. Mesmo fora de eventos extremos, a exposição crônica à radiação de fundo na Lua é aproximadamente 200 vezes maior que na superfície terrestre. As consequências biológicas são cumulativas e progressivas. Radiação danifica DNA diretamente, causando mutações que podem levar a cânceres diversos, leucemia, tumores cerebrais,
carcinomas de pele, pulmão, estômago. Mas o dano vai além do câncer. Radiação de alta energia atravessa células, ioniza moléculas, gera radicais livres que atacam estruturas celulares, destrói tecidos lentamente. O cérebro é particularmente vulnerável. Estudos com roedores expostos à radiação cósmica simulada mostraram degeneração neuronal, perda de memória, déficits cognitivos, comportamento alterado. Astronautas relataram flashes visuais durante missões lunares Apollo, causados por partículas de alta energia atravessando diretamente seus globos oculares e estimulando a retina. Esses flashes não eram apenas curiosidade visual, eram evidência direta de que seus cérebros estavam sendo atingidos constantemente por radiação penetrante que seus crânios não conseguiam bloquear. Proteger humanos dessa radiação exigiria blindagem maciça, não metros de aço ou alumínio, porque metais pesados na verdade pioram o problema ao sofrer reações nucleares quando atingidos por raios cósmicos de alta energia, gerando radiação secundária adicional. A blindagem ideal seria água, polietileno ou regolito lunar compactado, materiais ricos em hidrogênio que absorvem partículas sem gerar muita radiação secundária. Mas estamos falando de metros de espessura, toneladas de material cobrindo cada habitat, cada corredor, cada espaço onde humanos passariam tempo significativo. Transportar essas toneladas da Terra seria proibitivamente caro. Produzir blindagem localmente usando regolito lunar exigiria mineração extensiva, processamento industrial, capacidade de fabricação robusta, tudo operando em ambiente hostil sem infraestrutura prévia. É problema de dependência circular. Você precisa de proteção contra a radiação para que humanos possam trabalhar tempo suficiente construindo estruturas que fornecerão proteção contra a radiação. Como quebrar esse ciclo sem expor trabalhadores a doses perigosas permanece questão parcialmente resolvida, geralmente ignorada em renderizações artísticas de bases lunares reluzentes. E então, existe a questão psicológica, dimensão frequentemente subestimada em planejamento de missões espaciais de longa duração. Humanos evoluíram como criaturas sociais em ambientes ricos em estímulos sensoriais. Paisagens variadas, sons naturais, odores, texturas, céu aberto, horizontes distantes, ciclos circadianos sincronizados com a rotação terrestre de 24 horas. A Lua não oferece nenhum desses elementos. O céu é sempre negro, porque não existe atmosfera para dispersar luz solar. Não existe azul, não existem nuvens, não existe nascer ou pôr do sol no sentido terrestre. Apenas transição abrupta entre luz solar intensa e sombras absolutamente negras. O silêncio é total porque não existe ar para transmitir som. Você não ouve vento, chuva, pássaros, vozes distantes, nada exceto o ruído mecânico constante dos sistemas de suporte à vida dentro do habitat. Ventiladores, bombas, compressores, zumbido industrial incessante que se torna psicologicamente opressivo ao longo de semanas e meses. O isolamento é profundo, de maneiras que análogos terrestres como estações antárticas ou submarinos não capturam completamente. Na Antártida, você está isolado, mas ainda na Terra, sob o mesmo céu, respirando o mesmo ar, sujeito à mesma gravidade. Em um submarino, você sabe que a superfície está a apenas metros acima, acessível em emergência. Na Lua, você está literalmente em outro mundo, separado de toda a biosfera terrestre por vácuo mortal, visível através de janelas ou telas, mas completamente inacessível sem tecnologia complexa funcionando perfeitamente. A Terra se torna objeto astronômico, não mais seu lar, mas algo que você observa como observamos a Lua, exceto que na Lua, você vê a Terra sempre no mesmo ponto do céu, devido à rotação sincronizada.
Um lembrete constante e imóvel de tudo que deixou para trás, de todos que continuam vivendo, enquanto você existe em cápsula artificial precária. Estudos de confinamento prolongado mostram padrões previsíveis de deterioração psicológica, irritabilidade crescente, conflitos interpessoais, depressão, ansiedade, distúrbios de sono, dificuldade de concentração. Astronautas na Estação Espacial Internacional, que pelo menos têm vista privilegiada da Terra e comunicação relativamente rápida com o controle terrestre, já reportaram esses sintomas após missões de 6 meses. Na Lua, o atraso de comunicação é mínimo. Apenas 1,5 segundos de ida e volta, mas a sensação de separação seria qualitativamente diferente, porque você saberia que não existe possibilidade real de retorno rápido, que qualquer emergência médica ou psicológica grave não poderia ser resolvida por evacuação imediata. O foguete de retorno precisaria ser preparado, abastecido, lançado através de janelas orbitais específicas, e a jornada de volta levaria dias. Em uma crise aguda, dias significam morte. Esse conhecimento, essa consciência permanente de vulnerabilidade absoluta, moldaria cada momento de vigília, criaria camada de estresse crônico que nenhum treinamento psicológico pode eliminar completamente. E não podemos ignorar o fator tempo. Um dia lunar equivale a 29 dias terrestres aproximadamente, 14 dias de luz solar contínua, seguidos por 14 dias de escuridão absoluta. Nossos ritmos circadianos, regulados por ciclos de luz e escuridão terrestre de 24 horas, entrariam em conflito direto com essa realidade. Colonos lunares viveriam em tempo artificial, mantido por iluminação controlada dentro de habitats, desconectados completamente do ciclo natural do ambiente externo. Estudos de dessincronização circadiana em trabalhadores de turnos noturnos terrestres mostram correlação com distúrbios metabólicos, problemas cardiovasculares, maior incidência de câncer, deterioração cognitiva. Na Lua, essa dessincronização seria permanente e total. Não existe adaptação possível, porque o corpo humano não pode reinventar bilhões de anos de evolução em algumas gerações. Estamos aprisionados em nossa herança biológica terrestre, e cada tentativa de viver fora desse contexto original cobra preço metabólico e psicológico crescente. A questão da água exemplifica perfeitamente a cadeia de dependências tecnológicas que caracteriza qualquer projeto de colonização lunar. Humanos precisam de aproximadamente 2 litros de água por dia apenas para funções fisiológicas básicas: hidratação, digestão, regulação térmica através de transpiração. Mas essa é apenas fração minúscula do consumo real em uma colônia funcional. Água é necessária para a produção de oxigênio através de eletrólise, separando moléculas H2O em hidrogênio e oxigênio gasosos. Água é necessária para a agricultura, se houver qualquer. Mas missões robóticas recentes detectaram assinaturas de gelo de água em crateras permanentemente sombreadas nos polos lunares, regiões onde a luz solar nunca penetra e temperaturas permanecem abaixo de menos 200 graus Celsius perpetuamente. Esse gelo, acumulado ao longo de bilhões de anos através de impactos de cometas e asteroides, ou produzido por reações químicas entre hidrogênio solar e oxigênio em minerais lunares, representa recurso potencialmente valioso. Mas explorar esse recurso não é simples como perfurar um poço terrestre. O gelo está misturado ao regolito, congelado dentro de solo lunar em concentrações desconhecidas, possivelmente apenas poucos % em massa. Extraí-lo exigiria mineração em larga escala em ambientes onde temperaturas são incompativelmente baixas para a operação humana direta,
e onde a escuridão perpétua elimina a energia solar como opção, forçando dependência de energia nuclear ou baterias transportadas desde a Terra. Mesmo assumindo sucesso na mineração de gelo lunar, o processo de purificação apresenta desafios adicionais. O gelo não é puro. Contém contaminantes diversos: enxofre, amônia, metano, dióxido de carbono, metais pesados. Separar água potável dessa mistura exigiria sistemas de filtragem e destilação sofisticados, consumindo energia substancial. E então, existe a questão de armazenamento e distribuição. A água líquida não existe naturalmente na superfície lunar devido ao vácuo. Ela sublima instantaneamente em vapor. Tanques de armazenamento precisariam ser pressurizados e isolados termicamente. Sistemas de tubulação precisariam ser aquecidos para prevenir congelamento. Cada componente precisaria ser redundante, porque falha no sistema de água seria catastrófica. Estamos falando de recriar do zero infraestrutura que na Terra levou milénios para desenvolver, toda adaptada para ambiente onde cada lei natural trabalha contra você. A produção de alimentos representa desafio igualmente monumental. Transportar toda a comida desde a Terra seria insustentável economicamente para a colônia permanente. Uma pessoa consome aproximadamente 600 kg de alimento por ano. Uma colônia de 100 pessoas precisaria de 60 toneladas anuais. Lançar 1 kg de carga para a Lua custa atualmente dezenas de milhares de dólares, tornando a dependência alimentar exclusiva da Terra proibitivamente cara. A alternativa óbvia seria a agricultura lunar, cultivando plantas em estufas pressurizadas sob iluminação artificial. Mas essa solução aparentemente direta esconde complexidade brutal. Plantas terrestres evoluíram sob gravidade terrestre. Suas raízes crescem para baixo, respondendo a gradiente gravitacional. Seus caules crescem para cima. Seus sistemas vasculares transportam água e nutrientes contra a gravidade, usando pressão osmótica calibrada para 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como plantas respondem a 1/6 dessa gravidade, permanece parcialmente desconhecido. Experimentos limitados na Estação Espacial Internacional mostraram que plantas podem germinar e crescer em microgravidade, mas com deformações, crescimento desordenado, problemas no desenvolvimento de raízes e caules. Na Lua, com gravidade reduzida mas presente, os efeitos podem ser diferentes, mas não temos dados extensivos. Não sabemos se culturas básicas como trigo, arroz, batatas cresceriam normalmente ou produziriam rendimentos significativamente reduzidos. Não sabemos se plantas conseguiriam completar ciclos reprodutivos múltiplas gerações consecutivas sem degeneração genética ou perda de vigor. Caso esteja apreciando esta jornada mental, você pode deixar seu like para acompanhar conteúdos semelhantes que exploram os limites de nossa existência. Depois existe o solo. Plantas terrestres crescem em solo rico em matéria orgânica, nutrientes minerais dissolvidos, microbiota simbiótica que decompõe matéria orgânica e fixa nitrogênio atmosférico. Regolito lunar não contém nenhum material orgânico, é quimicamente inerte, carece de nitrogênio essencial para a síntese de proteínas. Possui composição mineral diferente do solo terrestre. Tentativas de cultivar plantas diretamente em regolito simulado falharam ou produziram crescimento severamente comprometido. Fertilizar regolito lunar para torná-lo agricultável exigiria adicionar compostos orgânicos, nitrogênio, fósforo, potássio, ajustar pH, introduzir micro-organismos benéficos, tudo importado da Terra inicialmente. Cada tonelada de solo artificial representaria investimento maciço, e estufas lunares não teriam luxo de depender de luz solar natural devido ao ciclo de dia e noite de 2 semanas.
Precisariam de iluminação artificial constante, otimizada espectralmente para fotossíntese, consumindo enormes quantidades de energia elétrica continuamente. Existe também o problema da polinização. Na Terra, insetos, pássaros e vento realizam esse serviço ecológico gratuitamente. Em estufa lunar fechada sem atmosfera externa, não existe vento. Colonos precisariam introduzir insetos polinizadores, criar ecossistemas artificiais completos com todo o equilíbrio delicado que isso implica, ou polinizar manualmente cada planta. Tarefa intensiva em trabalho e completamente inviável em escala de suprimento alimentar para a população significativa. E cada organismo introduzido, cada abelha ou ácaro, carrega consigo requisitos próprios de habitat, temperatura, umidade, alimento, criando cadeias de dependência que se expandem fractalmente. A reciclagem de resíduos torna-se não apenas desejável, mas absolutamente crítica. Na Terra, jogamos lixo fora porque fora existe, porque temos biosfera planetária que processa e decompõe organicamente maioria dos resíduos através de trilhões de micro-organismos. Na Lua, não existe fora. Cada molécula de água, cada átomo de carbono, nitrogênio, oxigênio é precioso demais para descartar. Urina e fezes humanas não podem ser simplesmente expelidas ao vácuo. Precisam ser processadas, decompostas, esterilizadas, separadas em componentes reutilizáveis. Água deve ser recuperada e purificada. Compostos orgânicos devem ser reciclados como fertilizante. Resíduos sólidos inorgânicos devem ser fundidos, reformulados ou armazenados indefinidamente. Sistemas de suporte à vida ecológicos fechados, onde praticamente 100% dos materiais circulam perpetuamente. São teoricamente possíveis, mas nunca foram demonstrados em escala necessária para sustentar comunidade humana permanente. A Biosfera 2, experimento terrestre ambicioso nos anos 90, que tentou criar ecossistema fechado autossuficiente, falhou espetacularmente. Níveis de oxigênio caíram perigosamente. Dióxido de carbono acumulou-se, reservas de alimento esgotaram-se, conflitos interpessoais explodiram. E esse experimento aconteceu sob gravidade normal, com acesso à luz solar natural, em ambiente relativamente controlado no deserto do Arizona. Replicar algo similar na Lua, com complexidade adicional de baixa gravidade, radiação, extremos térmicos, isolamento absoluto, multiplicaria dificuldades por ordens de magnitude. A geração de energia é talvez o desafio mais fundamental, porque sem energia confiável e abundante, todos os outros sistemas colapsam simultaneamente. Na Terra, temos acesso a vastas reservas de energia acumulada ao longo de eras geológicas. Combustíveis fósseis, energia hidroelétrica impulsionada por ciclo hidrológico solar, vento gerado por aquecimento diferencial atmosférico, biomassa produzida por fotossíntese. A Lua não possui nenhuma dessas opções. Energia solar parece candidata óbvia. A luz solar na Lua é intensa durante o dia lunar, sem atmosfera para absorver ou dispersar radiação. Painéis solares operariam com eficiência máxima, mas 14 dias de escuridão contínua eliminam energia solar como solução completa. Baterias suficientemente grandes para armazenar energia para 2 semanas de operação seriam massivas, pesadas, caras e degradariam com ciclos repetidos de carga e descarga. Alternativamente, colônias poderiam ser estabelecidas nos polos lunares em locais chamados
picos de luz eterna, elevações raras onde o Sol nunca se põe completamente devido à geometria única dos polos, combinada com baixa inclinação axial lunar. Mas esses locais são extremamente limitados, talvez algumas poucas áreas pequenas, criando escassez artificial de imóveis lunares valiosos e potencial para competição geopolítica por território. A energia nuclear oferece alternativa mais confiável. Reatores de fissão compactos poderiam fornecer energia constante independentemente de luz solar, funcionando continuamente por anos antes de necessitar reabastecimento de combustível. Mas reatores nucleares são inerentemente complexos, pesados, exigem blindagem massiva contra a radiação, produzem calor residual que precisa ser dissipado e geram resíduos radioativos que precisam ser gerenciados com segurança por décadas ou séculos. Na Lua, dissipar calor residual é problemático porque não existe atmosfera para convecção térmica natural. Todo resfriamento precisaria depender de radiadores térmicos enormes expostos ao espaço, aumentando superfície e massa do sistema. E existe sempre o risco de acidente nuclear, que em ambiente lunar fechado seria catastrófico, potencialmente contaminando habitats e equipamentos irreversivelmente. Transportar reator nuclear desde a Terra para a Lua apresenta riscos próprios. Falha de lançamento poderia dispersar material radioativo na atmosfera terrestre. Construir reatores diretamente na Lua, usando recursos locais, exigiria capacidade industrial que não existiria nos estágios iniciais de colonização, criando novamente o paradoxo de precisar de infraestrutura avançada para construir infraestrutura avançada. Cada sistema técnico descrito até agora, água, alimento, reciclagem, energia, não opera isoladamente. Eles formam rede interconectada de dependências onde falha em um componente propaga-se através da rede completa. Falha no sistema de energia significa perda de aquecimento e refrigeração. Falha na purificação de água, falha na produção de oxigênio, falha na agricultura. Falha no sistema de água compromete produção de oxigênio, agricultura, resfriamento de equipamentos. Falha na produção de oxigênio é fatal em minutos. Não existe margem para erro. Não existe degradação graciosa do sistema. Existe apenas limiar crítico abaixo do qual tudo colapsa catastroficamente. Engenheiros chamam isso de acoplamento apertado. Sistemas onde componentes estão tão intimamente interligados que perturbações locais rapidamente se tornam falhas sistêmicas. Reatores nucleares terrestres, usinas químicas, aviões comerciais, são exemplos de sistemas com acoplamento apertado, e é por isso que falhas nesses sistemas são frequentemente desastrosas quando ocorrem. Colônia lunar seria sistema com acoplamento apertado extremo, operando em ambiente intrinsecamente hostil, sem possibilidade de resgate externo rápido. Redundância é princípio fundamental de engenharia de segurança. Ter múltiplas cópias de cada sistema crítico para que, se um falhar, outro assuma. Mas redundância aumenta massa, custo e complexidade. Ter 2 sistemas completos de suporte à vida significa dobrar massa transportada desde a Terra. Ter 3 sistemas triplica. Cada componente adicional é potencial ponto de falha adicional que precisa ser mantido, inspecionado, reparado. E manutenção na Lua é desafio próprio. Não existe loja de ferragens onde você compra peça sobressalente. Não existe empresa de reparo que você chama. Cada parafuso, cada vedação, cada circuito eletrônico precisa ser estocado em quantidade suficiente para durar entre missões de reabastecimento da Terra, ou precisa ser fabricável localmente usando recursos lunares, o que exige capacidade industrial completa de mineração, refinamento, manufatura.
impressão tridimensional com regolito lunar foi proposta como solução parcial. Robôs poderiam coletar regolito, aquecê-lo usando concentradores solares ou fornos elétricos até fundir, e então depositar camadas sucessivas para construir estruturas, paredes, componentes. Essa abordagem eliminaria a necessidade de transportar materiais de construção desde a Terra, usando recursos locais abundantes. Mas regolito lunar não é material de engenharia ideal. Quando fundido, forma vidro quebradiço, não metal ou cerâmica de alta resistência. Estruturas impressas em regolito seriam pesadas, frágeis, inadequadas para aplicações de precisão mecânica, e fornos capazes de fundir regolito consomem energia substancial, exigindo geração de energia robusta já instalada. A mineração de recursos lunares, além de água e regolito comum, revela complexidades adicionais. A Lua contém metais valiosos, titânio, alumínio, ferro, todos presentes em minerais lunares. Mas esses metais não existem em forma pura. Estão quimicamente ligados em óxidos, silicatos e estruturas cristalinas complexas. Extrair metal puro exige processos metalúrgicos intensivos em energia e calor. Na Terra, refinarias operam em temperaturas de centenas ou milhares de graus, consomem eletricidade massiva, usam reagentes químicos diversos, produzem resíduos tóxicos que precisam ser gerenciados. Replicar isso na Lua sem infraestrutura industrial prévia seria projeto de décadas, talvez gerações. E durante esse tempo, Colônia dependeria de importações terrestres para qualquer componente metálico ou eletrônico sofisticado. Existe proposta intrigante de usar tubos de lava lunares como habitats naturais prontos. Tubos de lava são túneis subterrâneos formados há bilhões de anos, quando lava derretida fluiu sob superfície solidificada e depois drenou, deixando cavernas vazias. Imagens orbitais sugerem que a Lua possui tubos de lava vastíssimos, potencialmente quilômetros de comprimento e centenas de metros de diâmetro, muito maiores que qualquer tubo de lava terrestre, porque baixa gravidade lunar permitiu formação de estruturas mais grandiosas. Esses tubos ofereceriam proteção natural contra a radiação, devido à rocha sobrejacente atuando como blindagem, e proteção contra micrometeoritos que constantemente bombardeiam superfície lunar. Temperaturas dentro dos tubos seriam mais estáveis, evitando extremos de superfície. Usar tubos de lava eliminaria a necessidade de construir estruturas massivas desde fundamentos, economizando recursos e tempo. Mas acessar e preparar tubos de lava apresenta desafios próprios. A maioria está enterrada sob superfície, acessível apenas através de aberturas chamadas clarabóias, colapsos no teto do tubo que expõem interior. Descer através dessas clarabóias exigiria equipamentos de rapel ou guindastes operando sob baixa gravidade, transportando toneladas de equipamento e material para dentro de caverna escura. Interior dos tubos seria completamente escuro, exigindo iluminação artificial constante. Pisos seriam irregulares, cobertos por rochas caídas, talvez poeira profunda, necessitando nivelamento extensivo antes de instalação de habitats. E apesar da proteção contra a radiação de superfície, tubos de lava não bloqueiam completamente radiação cósmica de alta energia. Ainda seria necessária blindagem adicional para a segurança a longo prazo. Mas o conceito permanece atraente porque representa o uso inteligente de recursos naturais existentes, em vez de batalha direta contra elementos hostis de superfície. Se esse tema desperta sua curiosidade, talvez deseje comentar de onde está assistindo, ajudando a entender quem acompanha essas reflexões ao redor do mundo. O transporte entre Terra e Lua adiciona camada adicional de complexidade e risco.
Foguetes modernos são máquinas extraordinariamente complexas, compreendendo milhões de componentes individuais que precisam funcionar perfeitamente em sequência precisa. Taxa de falha de lançamentos espaciais, mesmo com décadas de experiência e engenharia refinada, permanece em torno de 1 a 2%. Para missões tripuladas, esse risco é considerado aceitável para exploradores voluntários em missões curtas, mas para colonização permanente envolvendo civis potencialmente, incluindo eventualmente famílias e crianças, tolerância a risco seria muito menor. E cada lançamento consome recursos maciços, centenas de toneladas de combustível, infraestrutura de suporte terrestre, equipes de controle, sistemas de rastreamento. Estabelecer cadência de lançamentos frequentes para sustentar colônia lunar, transportando suprimentos, equipamentos, rotação de pessoal, exigiria capacidade industrial espacial em escala nunca antes tentada. E não podemos ignorar a questão médica. Emergências de saúde na Lua seriam drasticamente mais perigosas que na Terra. Apendicite aguda, infecção severa, fraturas ósseas complicadas, ataques cardíacos, derrames, reações alérgicas graves. Todos exigiriam tratamento médico imediato que pode não estar disponível. Telemedicina com especialistas na Terra ajudaria, mas procedimentos cirúrgicos complexos exigem mãos treinadas, fisicamente presentes. Cada colônia precisaria de pessoal médico qualificado permanente, instalações cirúrgicas, estoques de medicamentos, equipamentos de diagnóstico. E praticar medicina sob baixa gravidade introduz complicações. Sangue não flui normalmente, fluidos corporais comportam-se diferentemente, anestesia pode ter efeitos imprevisíveis, cicatrização de feridas pode ser comprometida. Não existe base empírica extensa para a medicina lunar, porque nunca praticamos medicina lá por tempo suficiente para desenvolver protocolos clínicos testados. A gravidez e o desenvolvimento fetal representam território completamente inexplorado. Nenhum mamífero jamais completou gestação fora da gravidade terrestre. Não sabemos se embriões humanos se desenvolveriam normalmente sob um sexto da gravidade lunar. Estudos com animais em microgravidade mostraram anomalias no desenvolvimento ósseo, problemas na formação do sistema vestibular, que controla equilíbrio, alterações na diferenciação celular durante estágios críticos. Na Lua, com gravidade parcial, os efeitos podem ser diferentes, mas não temos dados. Uma gestação humana dura 40 semanas, período durante o qual o feto desenvolve-se em ambiente cuidadosamente regulado pelo corpo materno, que por sua vez está sendo afetado pela baixa gravidade lunar, redistribuição de fluidos, alterações hormonais, estresse por radiação, todos potencialmente impactando o desenvolvimento fetal de formas imprevisíveis. E se uma criança nascesse na Lua e sobrevivesse? Como seu corpo se adaptaria? Ossos se desenvolveriam menos densos, calibrados para um sexto da gravidade. Músculos cresceriam mais fracos, sem necessidade de sustentar peso completo. O sistema cardiovascular seria ajustado para bombear sangue contra a resistência gravitacional reduzida. Essa criança lunar seria fundamentalmente diferente de crianças terrestres, não apenas culturalmente, mas biologicamente. E se essa criança precisasse visitar a Terra, seu corpo, construído para a Lua, seria esmagado pela gravidade terrestre 6 vezes mais intensa. Ossos poderiam fraturar sob próprio peso. Coração poderia falhar tentando bombear sangue verticalmente contra gradiente gravitacional para o qual não foi preparado. Sistema vestibular, calibrado para movimentos lunares, seria completamente desorientado por movimentos terrestres. Estamos falando de especiação potencial, de criação involuntária de duas linhagens humanas fisicamente incompatíveis,
uma adaptada à Terra, outra à Lua, incapazes de coexistir nos respectivos ambientes nativos sem suporte tecnológico massivo. A comunicação com a Terra, apesar de ser apenas 1,5 segundos de atraso para sinais de rádio, carrega peso psicológico profundo. Conversas em tempo real são possíveis tecnicamente, mas cada troca lembra aos colonos que estão separados de toda a humanidade por vácuo mortal. Videochamadas com familiares na Terra tornam-se tortura sutil. Você vê suas vidas continuando, celebrações, nascimentos, funerais, tudo acontecendo em mundo que você não pode tocar, não pode cheirar, não pode experimentar fisicamente. Você existe em limbo, simultaneamente conectado através de tecnologia e isolado pela física. E diferentemente de exploradores terrestres históricos, que eventualmente retornavam, colonos lunares podem enfrentar realidade de que retorno permanente à Terra pode ser medicamente impossível após adaptação prolongada à gravidade lunar. Seus corpos, remodelados pela Lua, podem não suportar readaptação terrestre. Essa irreversibilidade potencial transforma a colonização em exílio voluntário, em sentença perpétua em mundo artificial. A questão legal e política adiciona dimensões complexas frequentemente negligenciadas. O Tratado do Espaço Exterior, de 1967, ratificado por mais de 100 nações, incluindo todas as potências espaciais, declara que nenhum corpo celeste pode ser apropriado por soberania nacional. A Lua é patrimônio comum da humanidade, não sujeita a reivindicações territoriais. Mas esse tratado foi escrito quando colonização lunar era ficção científica distante. Se corporações privadas ou nações estabelecerem bases permanentes, extraírem recursos, construírem infraestrutura com investimento de bilhões de dólares, como propriedade e controle serão determinados. Quem regula atividades mineiras? Quem resolve disputas territoriais? Quem protege sítios históricos como os locais de pouso Apolo? A ausência de estrutura legal robusta para a colonização cria vácuo que pode ser preenchido por competição geopolítica, conflitos de recursos, exploração não regulamentada que repete erros históricos terrestres em contexto lunar. Existe também dimensão filosófica sobre contaminação. A Lua preservou o registro geológico de 4,5 bilhões de anos, praticamente intocado, porque não existe atmosfera, água ou atividade tectônica para apagar evidências. Crateras de impactos antigos, camadas de regolito estratificadas, rochas que documentam história do sistema solar primordial, tudo permanece como arquivo natural. Colonização humana inevitavelmente contaminará esse registro. Habitats liberarão gases, resíduos, materiais orgânicos terrestres. Mineração removerá e processará materiais, destruindo o contexto geológico. Tráfego de veículos perturbará a superfície. Em escala de séculos, presença humana poderia obscurecer ou destruir informações científicas irreplaçíveis. Alguns cientistas argumentam que certas regiões lunares deveriam ser designadas como reservas naturais intocadas, protegidas permanentemente de atividade humana, similar a parques nacionais terrestres. Mas essas regiões podem ser exatamente as mais valiosas para a colonização devido a recursos como gelo de água nos polos ou tubos de lava estruturalmente estáveis. Existe tensão inerente entre exploração científica e exploração comercial. Cientistas querem preservar a Lua como laboratório natural para estudar processos planetários, formação do sistema solar, efeitos de radiação cósmica a longo prazo. Experimentos que requerem vácuo e baixa gravidade. Interesses comerciais veem a Lua como fonte de recursos valiosos, hélio 3 para a hipotética fusão nuclear futura, metais raros,
posição estratégica para turismo espacial ou como posto de reabastecimento para missões mais distantes a Marte ou asteroides. Essas visões não são facilmente reconciliáveis. Mineração extensiva degrada valor científico. Restrições científicas limitam viabilidade econômica. Sem governança internacional efetiva, a competição pode favorecer exploração rápida e descuidada sobre preservação deliberada. O custo de oportunidade de investir recursos maciços em colonização lunar também merece consideração sóbria. Bilhões de dólares, milhares de cientistas e engenheiros altamente qualificados, décadas de esforço concentrado em projeto lunar poderiam alternativamente ser direcionados para resolver crises terrestres urgentes. Mudança climática, perda de biodiversidade, desigualdade econômica crescente, pandemias, escassez de água potável, poluição oceânica, sistemas alimentares insustentáveis. Argumentos pró-colonização frequentemente invocam ovos em múltiplas cestas, que a humanidade precisa estabelecer presença além da Terra para garantir sobrevivência da espécie contra catástrofes planetárias. Mas esse argumento assume que recursos investidos em colonização não poderiam prevenir ou mitigar essas catástrofes terrestres diretamente. Asteroide potencialmente perigoso pode ser desviado por missões robóticas sem necessidade de colônia lunar permanente. Mudança climática requer transformação de sistemas energéticos e econômicos terrestres, não válvula de escape extraterrestre. Pandemias necessitam de vigilância epidemiológica e capacidade de resposta rápida, não de refúgio fora do planeta. Existe também ironia profunda em buscar colonizar ambientes hostis como Lua quando ainda não conseguimos habitar sustentavelmente oceanos terrestres, que cobrem 70% do planeta, ou desertos, que representam 1/3 da superfície terrestre. Ambientes subaquáticos são infinitamente mais hospitaleiros que Lua. Possuem atmosfera respirável ou acessível, gravidade adequada, proteção contra a radiação cósmica, água disponível com processamento, temperaturas extremas, mas gerenciáveis, possibilidade de resgate rápido em emergências. Se não estabelecemos cidades submarinas permanentes ou metrópoles desérticas autossuficientes em larga escala, apesar desses ambientes serem ordens de magnitude menos hostis que Lua, o que isso revela sobre viabilidade realista de colonização lunar? Sugere que limitações não são apenas técnicas, mas também econômicas e sociais. Humanos preferem viver em ambientes naturalmente confortáveis, mesmo quando tecnologia permite expansão para locais menos hospitaleiros. A fascination cultural com colonização espacial pode estar parcialmente enraizada em narrativas míticas de fronteira e destino manifesto, ideias que carregam história problemática de colonialismo terrestre, deslocamento de populações indígenas, exploração de recursos sem consideração por sustentabilidade a longo prazo. Reimaginar essas narrativas em contexto espacial, sem confrontar suas implicações éticas e históricas, arrisca repetir erros em escala cósmica. A Lua não possui população indígena a deslocar, mas possui valor científico e talvez ético intrínseco como objeto natural preservado. Abordá-la apenas como recurso a ser extraído reflete mentalidade extrativista que contribuiu para crises ambientais terrestres. Ao mesmo tempo, exploração espacial gerou benefícios tangíveis para a humanidade. Tecnologias desenvolvidas para missões espaciais foram adaptadas para uso terrestre. Materiais avançados, sistemas de purificação de água, imagens médicas, comunicações por satélite que revolucionaram conectividade global. Perspectiva cósmica proporcionada por imagens da Terra vista do espaço inspirou consciência ambiental.
revelando nosso planeta como esfera frágil suspensa no vazio. Única ilha conhecida de vida em um universo aparentemente estéril. Carl Sagan descreveu famosa fotografia da Terra tirada pela Voyager como ponto azul pálido, lembrando que toda a história humana ocorreu naquele pixel pequeno. Essa percepção tem valor intangível, mas real, estimulando a apreciação por interconexão global e fragilidade ecológica. Talvez o verdadeiro valor de estudar colonização lunar não seja necessariamente colonizar, mas compreender limites. Cada desafio técnico identificado, cada obstáculo biológico documentado, cada cascata de dependências revelada nos ensina algo fundamental sobre o que significa ser humano, sobre fronteiras entre adaptável e imutável em nossa natureza. Esse conhecimento pode informar não apenas futuras ambições espaciais, mas também gestão sustentável de nosso planeta natal. Entender quão difícil é manter humanos vivos fora da Terra deveria, paradoxalmente, intensificar nosso compromisso com preservação da biosfera terrestre única, que naturalmente sustenta toda a vida conhecida no universo. A Estação Espacial Internacional oferece análogo parcial e instrutivo, operando continuamente desde o ano 2000, hospedando astronautas em rotação, representou investimento de mais de 150 bilhões de dólares, compartilhado por múltiplas nações. Mas a ISS orbita a apenas 400 quilômetros acima da superfície terrestre, ainda parcialmente protegida pelo campo magnético terrestre, com órbita que permite retorno de emergência à Terra em questão de horas. Tripulações rodam a cada 6 meses precisamente porque permanência mais longa causa degradação fisiológica progressiva, apesar de ambiente controlado relativamente seguro. E a ISS depende completamente de reabastecimento constante desde a Terra. Alimentos, água, peças de reposição, experimentos científicos, tudo transportado por missões regulares. Não é autossuficiente, não poderia existir isoladamente. Ainda assim, foi extraordinariamente valiosa para pesquisa científica, cooperação internacional, desenvolvimento de tecnologias de suporte à vida, e como banco de testes para sistemas que qualquer colônia lunar precisaria. Mas escalar de laboratório orbital para a colônia permanente representa salto qualitativo, não meramente quantitativo. A ISS tem tripulação típica de 3 a 7 pessoas, todas profissionais altamente treinados. Colônia lunar funcional precisaria de dezenas ou centenas de habitantes para alcançar diversidade de habilidades necessária. Médicos, engenheiros, técnicos, cientistas, agricultores, construtores, especialistas em manutenção. Quanto maior a população, mais complexas as dinâmicas sociais, maior a probabilidade de conflitos, mais difícil manter coesão e moral. E população maior exige infraestrutura proporcionalmente expandida. Mais habitats, mais sistemas de suporte à vida, mais energia, mais alimentos, mais água, mais reciclagem, cada componente multiplicando complexidade e pontos de falha potenciais. Consideremos especificamente o desafio da água, recurso que permeia cada aspecto de colônia viável. Além de consumo direto por humanos, a agricultura hidropônica exigiria aproximadamente 50 litros de água por pessoa por dia para cultivar vegetais suficientes, totalizando 5.000 litros diários para a população de 100. Produção de oxigênio via eletrólise consome água continuamente. Resfriamento de reatores nucleares ou equipamentos eletrônicos pode requerer circuitos de água ou outros fluidos. Manufatura de concreto lunar, proposta para construção, exigiria água como ligante. Lavagem de roupas e higiene pessoal consomem dezenas de litros per capita diariamente. Somando todas as demandas, população de 100 pessoas poderia facilmente requerer 10.000 litros de água reciclável
circulando através de sistemas complexos de purificação, tratamento de resíduos, destilação, filtragem. Perda de apenas 1% dessa água diariamente devido a vazamentos, processos ineficientes ou degradação de sistemas representaria 100 litros perdidos permanentemente, acumulando-se ao longo de ano para mais de 36 mil litros que precisariam ser repostos por mineração adicional de gelo lunar ou importação desde a Terra, ambas opções extremamente custosas. E água não é simplesmente H2O pura em sistemas reais. Conforme circula através de usos agrícolas, metabólicos, industriais, acumula contaminantes, sais minerais, compostos orgânicos, metais pesados lixiviados de tubulações, produtos químicos de processos de limpeza, medicamentos excretados por humanos, patógenos microbianos. Remover esses contaminantes completamente exige múltiplos estágios de tratamento, cada qual consumindo energia e introduzindo possibilidade de falha. Na Terra, dependemos de ciclos hidrológicos naturais massivos impulsionados pelo Sol. Evaporação dos oceanos purifica a água através de destilação natural. Precipitação redistribui água doce. Solos e aquíferos filtram contaminantes. Micro-organismos decompõem matéria orgânica. Na Lua, cada uma dessas funções precisaria ser replicada artificialmente com engenharia complexa, operando perfeitamente indefinidamente. Semelhantemente, a produção de alimentos enfrenta não apenas desafios técnicos de crescimento vegetal sob baixa gravidade e iluminação artificial, mas também questão de variedade nutricional e psicológica. Dieta humana saudável requer proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais diversos. Plantas cultiváveis hidroponicamente fornecem principalmente carboidratos e algumas proteínas, mas não todos os aminoácidos essenciais em proporções ideais. Fontes de proteína completa como carne, peixe, laticínios, ovos são difíceis de produzir sem criar ecossistemas animais inteiros, cada espécie com requisitos próprios de habitat, alimentação, reprodução. Alternativamente, proteínas poderiam ser sintetizadas por fungos, algas ou bactérias geneticamente modificadas, cultivadas em bioreatores. Solução tecnicamente eficiente, mas resultando em alimentos monótonos. Pasta nutritiva funcionalmente adequada, mas psicologicamente insatisfatória. Humanos não comem apenas para nutrir corpos. Comida carrega significado cultural, emocional, social profundo. Refeições compartilhadas são fundamentos de interação social, celebrações envolvem alimentos específicos, sabores e texturas evocam memórias e conforto. Colônia lunar com dieta restrita a pequeno número de culturas hidropônicas e pastas proteicas cultivadas em tanques enfrentaria não apenas deficiências nutricionais potenciais, mas também empobrecimento psicológico, monotonia que exacerba estresse de confinamento. Esforços para cultivar variedade maior de plantas, incluindo ervas, especiarias, frutas, aumentariam requisitos de espaço, água, energia, complexidade de sistemas agrícolas. Cada cultura adicional pode ter necessidades distintas de temperatura, umidade, luz, nutrientes, tornando a agricultura lunar extraordinariamente complexa comparada à monocultura simplificada. A gestão de resíduos orgânicos ilustra outro ciclo fechado essencial. Na Terra, matéria orgânica descartada é decomposta por comunidades microbianas vastíssimas em solos, composteiras, sistemas de tratamento de esgoto. Bilhões de anos de evolução produziram ecossistemas decompositores eficientes que reciclam nutrientes organicamente. Na Lua, decomposição natural não existe. Regolito é estéril, desprovido de qualquer microbiota. Colonos precisariam cultivar deliberadamente comunidades microbianas específicas em bioreatores para decompor fezes, urina, restos alimentares, biomassa vegetal morta.
Esses sistemas de compostagem artificial são sensíveis à temperatura, pH, níveis de oxigênio. Umidade. Desequilíbrios causam proliferação de patógenos, odores nocivos, falha na decomposição. E produtos finais precisariam ser esterilizados antes de uso como fertilizante agrícola, para prevenir contaminação de culturas alimentares com patógenos resistentes que poderiam prosperar em ambiente fechado sem predadores ecológicos naturais. O ciclo de nitrogênio apresenta desafio específico porque plantas requerem nitrogênio em formas acessíveis, como nitratos ou amônia, para sintetizar proteínas, mas reglito lunar não contém praticamente nenhum nitrogênio. Na Terra, bactérias fixadoras de nitrogênio convertem nitrogênio atmosférico em formas biologicamente disponíveis, processo fundamental para a agricultura. Na Lua, nitrogênio precisaria ser importado inicialmente desde a Terra ou extraído de depósitos congelados em crateras polares, se existirem em quantidades suficientes, incerteza ainda não resolvida. Uma vez introduzido em sistemas agrícolas lunares, esse nitrogênio precisaria ser reciclado com eficiência quase perfeita, porque qualquer perda representa recurso irrecuperável que eventualmente esgotaria estoques limitados, colapsando produção agrícola. A robótica e a automação são frequentemente propostas como soluções para reduzir dependência de trabalho humano arriscado na superfície lunar. Robôs poderiam realizar mineração, construção, manutenção de painéis solares, reparos externos de habitats, tarefas expostas à radiação, temperaturas extremas, vácuo, sem colocar vidas humanas em risco direto. Mas robôs não são panaceia. Máquinas em ambiente lunar enfrentam desafios próprios. Poeira abrasiva penetra juntas engrenagens. Temperaturas extremas contraem e expandem materiais, causando fadigas. Radiação degrada eletrônicos. Ausência de atmosfera elimina resfriamento convectivo, forçando dependência de radiadores pesados. Robôs falham, requerem manutenção regular. Peças de reposição. Eventualmente substituição completa. E robôs controlados remotamente desde a Terra sofrem atraso de comunicação que, embora pequeno para a Lua, complica operações em tempo real. Robôs autônomos com inteligência artificial avançada são teoricamente possíveis, mas ainda não demonstraram confiabilidade necessária para operar independentemente por longos períodos em ambientes imprevisíveis, sem supervisão humana direta. Talvez mais fundamentalmente, colônias humanas não podem ser totalmente automatizadas, porque humanos são o propósito da colônia. Se o objetivo é estabelecer presença humana permanente, então humanos precisarão estar presentes, trabalhando, vivendo, eventualmente morrendo na Lua. Robôs podem auxiliar, amplificar capacidades humanas, realizar tarefas demasiado perigosas, mas não substituem completamente necessidade de presença humana se colonização humana é o objetivo declarado. A questão de governança interna de colônia lunar levanta desafios sociopolíticos fascinantes. Como a autoridade seria estruturada? Modelo militar hierárquico común en misiones espaciales curtas puede tornarse opresivo en comunidad permanente. Democracia directa, con decisiones colectivas, puede ser ineficiente en emergencias, requeriendo acción inmediata. ¿Quién resuelve disputas interpessoales, crímenes potenciales, alocación de recursos escasos? ¿Leyes terrestres aplícanse? ¿Cuál jurisdicción tiene autoridad? Si colonia establecida por corporación privada, ¿colonos están empregados o ciudadanos? Ten directos traballistas, liberdade de movimiento, posibilidad de retorno a terra garantida contractualmente. A historia de asentamientos isolados terrestres ofrece advertencias. Comunidades fechadas pequeñas frecuentemente les envuelven dinámicas sociales patológicas, hierarquías rígidas, abuso de poder,
exclusão de dissidentes. Sem estruturas democráticas robustas e mecanismos de accountability, colônia lunar poderia degenerar em tirania corporativa ou autoritarismo tecnocrático, onde engenheiros e administradores exercem controle absoluto sobre aspectos íntimos da vida cotidiana. Racionamento de água, alocação de espaço habitável, distribuição de alimentos, acesso a comunicações terrestres, e colonos descontentes não poderiam simplesmente partir. Deixar colônia requer acesso a foguete, combustível, coordenação com controle terrestre, tudo sob controle de administração colonial. Potencial para exploração é evidente e preocupante. A questão de quem vai para a Lua também é crítica. Primeiros colonos seriam inevitavelmente altamente selecionados. Cientistas, engenheiros, técnicos com décadas de treinamento, indivíduos psicologicamente rastreados para resiliência, estabilidade emocional, capacidade de trabalhar em equipes coesas sob estresse extremo. Mas essas populações homogêneas carecem de diversidade, não apenas demográfica, mas também de perspectivas, habilidades não técnicas, representação cultural ampla. E conforme colonização teoricamente escala, quem tem acesso? Apenas elites educadas e financeiramente capazes? Isso reproduziria desigualdades terrestres em escala espacial, criando literalmente classe privilegiada vivendo além do planeta, enquanto bilhões permanecem na Terra. Alternativas como loterias para a seleção de colonos, recrutamento de população diversa incluindo artistas, filósofos, educadores, agricultores tradicionais, introduzem complexidade própria, mas poderiam resultar em comunidades mais equilibradas e humanas. As crianças, se houver na Lua, levantam questões éticas profundas. Elas não escolheram nascer em ambiente hostil artificial. Não experimentarão horizonte terrestre, oceano, floresta, animais selvagens, chuva, vento, nenhum elemento natural que moldou a evolução humana. Seu desenvolvimento psicológico ocorreria em contexto radicalmente alienígena. Educação seria desafio. Não existem escolas, parquinhos, bibliotecas além do que colonos construíssem. Socialização seria limitada a pequeno grupo de pares, sem diversidade de mentores, modelos, experiências que crianças terrestres acessam. E essas crianças lunares enfrentariam um dilema existencial. Pertenceriam à Lua, fisicamente adaptadas a ela, mas culturalmente conscientes da Terra através de histórias, imagens, comunicações, sempre cientes de mundo que nunca poderiam experimentar plenamente sem arriscar colapso fisiológico. Existe também questão de identidade. Colonos lunares desenvolveriam cultura distinta, dialetos próprios, tradições emergentes de desafios compartilhados e isolamento comum. Ao longo de gerações, essa divergência cultural intensificaria. Lunares veriam terrestres como perdulários, habitantes de planeta rico desperdiçando recursos enquanto lunares lutam pela sobrevivência. Terrestres veriam lunares como excêntricos, extremistas voluntários que escolheram o exílio por razões incompreensíveis. Fricções poderiam escalar, especialmente se interesses econômicos conflitarem. Por exemplo, se recursos lunares extraídos forem vendidos para a Terra a preços que terrestres consideram exploratórios, ou se Terra impuser regulações ambientais que lunares vejam como impedimento existencial. Mas todo esse discurso assume premissa fundamental ainda não demonstrada, que colonização lunar permanente é possível com tecnologia atual ou previsível. E essa premissa merece ceticismo saudável. Mais de 50 anos após Apolo, com décadas de avanço tecnológico explosivo em quase todas as áreas, ainda não temos sistemas de suporte à vida fechados comprovadamente funcionais em escala necessária. Blindagem eficaz contra a radiação cósmica,
sem massa proibitiva, soluções para degradação fisiológica em gravidade reduzida, métodos econômicos de transporte Terra-Lua em cadência alta. Cada um desses desafios é talvez solucionável isoladamente com investimento suficiente, mas integração de todas as soluções simultaneamente em sistema coeso, operando perpetuamente sem falhas catastróficas, permanece não demonstrada, e talvez não demonstrável dentro de horizontes temporais relevantes para decisões políticas e investimentos corporativos atuais. E isso levanta a possibilidade incômoda. Talvez colonização lunar seja simplesmente inviável economicamente, que custos sempre excederão benefícios por margens tão vastas que nenhuma justificativa racional sustenta o esforço. Comparações com investimentos históricos em explorações terrestres são imperfeitas porque explorações terrestres acessavam ambientes naturalmente habitáveis ou recursos imediatamente valiosos, especiarias, ouro, terras agrícolas. A Lua oferece poucos recursos únicos não disponíveis mais facilmente na Terra ou em asteroides próximos. Hélio 3, frequentemente citado, é isótopo raro potencialmente útil para reações de fusão nuclear, mas fusão nuclear comercial permanece décadas distante na melhor das hipóteses, e quando alcançada, pode não requerer hélio 3 especificamente. Minerais lunares são interessantes cientificamente, mas não contêm nada que justifique custos astronômicos de mineração e transporte de volta à Terra quando equivalentes terrestres são abundantes. Turismo espacial lunar é outro benefício econômico proposto, mas mercado é microscópico, limitado a ultra-ricos dispostos a pagar milhões por experiência de dias ou semanas. Escalar isso para indústria sustentável requer reduzir custos radicalmente, o que exige escala que, por sua vez, exige demanda maior, ciclo vicioso que pode nunca resolver. E turismo não requer colônias permanentes, apenas hotéis lunares temporariamente ocupados, ainda dependentes de reabastecimento terrestre constante, essencialmente extensões orbitais glorificadas conectadas tenuamente à superfície. Então resta perguntar, por que colonizar a Lua? Argumentos românticos sobre destino humano, fronteira final, imperativo exploratório ressoam emocionalmente, mas não constituem justificativas racionais para investimentos trilionários. Argumentos de segurança de espécie, preservar a humanidade contra a extinção terrestre, são minados pela percepção de que colônia lunar dependente de Terra não protege contra colapso terrestre, seria arrastada junto. Apenas colônia verdadeiramente autossuficiente, independente de reabastecimento terrestre, ofereceria proteção real, mas alcançar a autossuficiência exige escala populacional e industrial tão vasta que está além de qualquer projeção plausível. Argumentos científicos são mais sólidos. A Lua oferece plataforma única para a astronomia. Vácuo perfeito, ausência de poluição luminosa, lado oculto blindado de interferências de rádio terrestres, gravidade baixa, facilitando construção de telescópios gigantes. Mas essas vantagens podem ser capturadas por observatórios robóticos, não requerem presença humana contínua. Pesquisa geológica lunar é valiosa para compreender a história do sistema solar, mas, novamente, missões robóticas coletam amostras eficientemente sem risco humano. Talvez, no fim, colonização lunar seja mais sobre aspiração humana que necessidade prática. Algo em nossa natureza impele exploração além de limites familiares, testar possibilidades, expandir horizontes conceituais. Essa inclinação produziu migrações que povoaram terra, viagens oceânicas que conectaram continentes, escaladas de montanhas mortais simplesmente porque estão lá. E nesse sentido, tentar colonizar Lua pode ser valioso não pelos benefícios materiais, mas pelo que revela sobre nossa espécie, pelo conhecimento gerado tentando superar obstáculos formidáveis, pelas tecnologias desenvolvidas
que encontram aplicações terrestres, pela perspectiva cósmica que remodela como vemos nosso lugar no universo. Mas essa justificação requer honestidade sobre custos, riscos, sofrimento provável de pioneiros. Não pode ser vendida como inevitabilidade gloriosa ou progresso garantido. Precisa ser abordada com humildade sobre nossas limitações biológicas, reconhecimento de que o universo não foi feito para nós, aceitação de que algumas ambições podem estar além de alcance, não por falta de engenhosidade, mas por limites fundamentais impostos por física, biologia, economia. A Lua permanece lá, silenciosa, indiferente, aguardando. Não nos convida, nem nos rejeita. Simplesmente existe, e nós projetamos nela nossas ambições, medos, esperanças. Mas ela não mudará para acomodar-nos. Somos nós que precisaríamos mudar, adaptar, talvez sacrificar aspectos fundamentais de nossa humanidade terrestre, para existir naquele mundo cinzento e implacável. E a pergunta permanece suspensa, sem resposta definitiva. Devemos fazer esse sacrifício? E se sim, por quê? A resposta pode residir não em dicotomia simples entre colonizar ou não colonizar, mas em reconhecer que o caminho é longo, incremental, repleto de fracassos prováveis e descobertas inesperadas. As primeiras tentativas de estabelecer presença permanente na Lua quase certamente falharão de maneiras que não podemos antecipar completamente. Sistemas cuidadosamente projetados revelarão pontos fracos imprevistos sob condições reais. Seres humanos reagirão de formas que modelos psicológicos não capturam. Interações entre subsistemas produzirão cascatas de falhas emergentes que engenheiros não previram. E cada falha, se não resultar em tragédia irreversível, ensinará lições que nenhuma simulação terrestre poderia fornecer. Existe precedente histórico instrutivo na exploração polar terrestre. As primeiras expedições à Antártida e ao Ártico foram desastres catastróficos, tripulações inteiras perdidas, navios esmagados pelo gelo, homens morrendo de escorbuto, congelamento, inanição. Robert Scott e sua equipe pereceram retornando do Polo Sul em 1912, a apenas 18 quilômetros de depósito de suprimentos que teria salvado suas vidas. Ernest Shackleton perdeu seu navio Endurance preso no gelo antártico em 1915, sobrevivendo apenas através de liderança extraordinária e sorte considerável durante meses de provação extrema. Essas expedições eram empreendimentos nacionais prestigiosos, lideradas por exploradores experientes, equipadas com tecnologia melhor disponível na época. E ainda assim, os ambientes polares provaram-se mais brutais, mais implacáveis do que qualquer preparação poderia antecipar. Mas gradualmente, através de décadas de tentativas repetidas, fracassos documentados, adaptações incrementais, humanos aprenderam a sobreviver e eventualmente prosperar temporariamente em regiões polares. Estações de pesquisa permanentes foram estabelecidas, protocolos de segurança refinados, equipamentos melhorados, logística de reabastecimento otimizada. Hoje, centenas de cientistas vivem e trabalham na Antártida durante verões austrais, e algumas dezenas permanecem durante invernos escuros e mortalmente frios. Mas mesmo agora, um século depois das primeiras expedições, nenhuma dessas estações é verdadeiramente autossuficiente. Todas dependem de reabastecimento regular por navio ou avião. Nenhuma tem população permanente de múltiplas gerações. São postos avançados, não colônias no sentido pleno. A Lua representa desafio incomparavelmente mais severo que a Antártida. A comparação é quase ofensiva em subestimar diferença de magnitude. E se levamos um século para estabelecer postos científicos temporários na Antártida,
Quanto tempo levaria para alcançar equivalente lunar? 200 anos? 500? E isso assumindo esforço contínuo, investimento sustentado, ausência de catástrofes que desviem atenção e recursos, todas suposições heróicas, dado o histórico humano de prioridades voláteis e horizontes políticos curtos. Talvez o roteiro mais realista não seja colonização dramática, mas infiltração gradual. Missões robóticas expandidas, estabelecendo infraestrutura básica. Mineradores autônomos extraindo gelo de água, processando regolito, construindo estrutura simples usando impressão tridimensional. Reatores nucleares teleoperados fornecendo energia constante. Caches de suprimentos pré-posicionados em múltiplos locais. Apenas depois de anos ou décadas de operação robótica comprovada, humanos retornariam, inicialmente por períodos curtos similares a Apollo, depois progressivamente mais longos conforme habitats fossem testados, expandidos, redundância incorporada. População cresceria de dezenas a centenas ao longo de gerações, não anos. Autossuficiência seria objetivo de século ou mais, não década. Esse ritmo glacial contradiz narrativas culturais de progresso rápido e conquista heróica. Não gera manchetes excitantes ou vídeos virais. Não satisfazem paciência coletiva por futuro que ficção científica prometeu há décadas. Mas pode ser o único caminho viável que respeita a realidade física e biológica implacável enquanto permite expansão humana gradual e sustentável além da Terra. E durante esse processo lento, algo crucial pode acontecer. Nós mesmos podemos mudar. Não apenas culturalmente, mas biologicamente. Edição genética, tecnologias CRISPR já demonstram capacidade de modificar DNA humano com precisão crescente. Eticamente controversa para aplicações não médicas atualmente, mas normas éticas evoluem. Gerações futuras podem aceitar modificações genéticas projetadas para melhorar a adaptação a ambientes espaciais. Densidade óssea aumentada geneticamente para resistir à perda em baixa gravidade. Resistência à radiação aprimorada, copiando genes de organismos extremófilos terrestres. Metabolismo ajustado para eficiência máxima de recursos, até alterações psicológicas que reduzem necessidade de estímulo social ou ambiental variado. Essas modificações cruzam limites do que consideramos humano, levantando questões filosóficas vertiginosas. Uma criatura geneticamente modificada para prosperar na Lua ainda seria humana no sentido que compreendemos? Mereceria direitos humanos? Poderia reproduzir com humanos terrestres não modificados ou especiação teria ocorrido? Essas questões não têm respostas fáceis, mas podem tornar-se urgentes se colonização espacial séria for tentada por que alternativa? Enviar humanos geneticamente inalterados para ambientes fundamentalmente incompatíveis pode ser julgada como crueldade inaceitável por gerações futuras. Simultaneamente, avanços em interface cérebro-máquina, inteligência artificial incorporada, próteses avançadas podem confundir ainda mais distinção entre humano e máquina. Colonos lunares podem progressivamente substituir componentes biológicos vulneráveis por equivalentes mecânicos mais robustos. Pulmões artificiais, eliminando necessidade de atmosfera respirável. Sistemas cardiovasculares mecânicos imunes à redistribuição de fluidos. Exoesqueletos integrados, compensando fraqueza muscular. Interfaces neurais diretas permitindo controle telepático de equipamentos. O resultado seria híbrido ciborgue, nem totalmente orgânico, nem totalmente mecânico. Adaptado precisamente para ambiente lunar, mas alienígena aos olhos de humanos terrestres não aumentados. Essa divergência levanta espectro de futuro onde humanidade não é mais espécie única, mas clado diversificado de descendências adaptadas a nichos específicos. Terrestres biologicamente conservadores, lunares geneticamente modificados e ciborgizados,
marcianos adaptados à gravidade intermediária e atmosfera de dióxido de carbono, colonos de asteroides totalmente sintéticos. Essas linhagens compartilhariam herança comum, mas seriam progressivamente menos capazes de interoperar biologicamente, formando subculturas distintas, com valores, perspectivas, prioridades divergentes. É difícil saber se isso representa futuro desejável ou distópico. Diversificação poderia ser vista como florescimento máximo de potencial humano, explorando todos os nichos possíveis através de adaptação deliberada. Ou poderia ser fragmentação trágica de unidade humana, criando tribos isoladas incapazes de compreensão mútua profunda, potencial para conflitos baseados em diferenças biológicas fundamentais. Ecos horríveis de racismo histórico, mas agora com fundamento e diferenças genéticas reais deliberadamente criadas. Mas projeções tão distantes são especulativas ao ponto de ficção. Retornemos ao presente e ao futuro próximo. Atualmente, várias nações e corporações privadas anunciaram intenções de estabelecer presença lunar nas próximas décadas. O programa Artemis da NASA visa pousar primeira mulher e primeira pessoa de cor na Lua até meados da década de 2020, estabelecendo posteriormente estação espacial em órbita lunar chamada Gateway e base de superfície no Polo Sul. China declarou planos similares, incluindo pesquisa conjunta com Rússia. Corporações como SpaceX, Blue Origin, empresas aeroespaciais tradicionais desenvolvem sistemas de pouso, habitats, tecnologias de utilização de recursos in situ. Essas iniciativas são encorajadoras, representando renovação de ambição espacial após décadas de estagnação. Mas anúncios são baratos, execução é cara, cronogramas repetidamente deslizam, orçamentos explodem, prioridades políticas mudam com ciclos eleitorais. Entusiasmo público evapora quando desastres ocorrem ou quando décadas passam sem progresso visível. A história da exploração espacial é repleta de programas ambiciosos cancelados, protótipos nunca voados, infraestrutura parcialmente construída então abandonada. O ônibus espacial, por exemplo, foi projetado para tornar acesso ao espaço rotineiro e acessível, prometendo voos semanais e custos drasticamente reduzidos. A realidade foi voos custando centenas de milhões cada, cronograma de manutenção intensivo limitando cadência de lançamento, e duas tragédias fatais, Challenger em 1986 e Columbia em 2003, matando 14 astronautas e traumatizando o programa. O ônibus espacial alcançou feitos notáveis, mas não revolucionou o acesso ao espaço como prometido. Similares armadilhas aguardam programas lunares atuais. Tecnologias fundamentais permanecem não comprovadas em escala operacional. Sistemas de extração e processamento de gelo lunar. Agricultura de longo prazo em gravidade reduzida. Blindagem eficaz contra radiação usando materiais locais. Reciclagem de vida fechada próxima a 100%. Geração de energia nuclear compacta e confiável. Cada uma requer não apenas demonstração de conceito, mas engenharia madura, testada extensivamente, com redundância incorporada e protocolos de manutenção estabelecidos. Esse amadurecimento consome anos ou décadas, mesmo com financiamento generoso. E financiamento generoso não é garantido. Programas espaciais competem por recursos orçamentários com infraestrutura terrestre, saúde, educação, defesa, serviços sociais. Em tempos de crise econômica ou urgência geopolítica, projetos espaciais de longo prazo frequentemente sofrem cortes. Manter compromisso político por décadas, necessário para a colonização lunar, exige consenso público sustentado, algo raro em democracias voláteis e difícil em autocracias onde caprichos de liderança alteram prioridades arbitrariamente. Corporações privadas introduzem dinâmica diferente.
Motivadas por lucro, elas potencialmente trazem eficiência e inovação que burocracias governamentais lutam para igualar. Mas também respondem a investidores exigindo retornos em horizontes temporais de anos, não décadas. Se colonização lunar não demonstrar viabilidade econômica rapidamente, investimento privado evaporará. E conforme discutido, caminhos claros para a lucratividade lunar são elusivos. Turismo oferece nichos pequenos. Mineração de recursos é economicamente questionável, dado custos de transporte. Manufatura em gravidade baixa pode ter aplicações específicas, mas não justifica infraestrutura maciça. Talvez a justificativa mais sólida para a colonização lunar seja servir como campo de testes e ponto de apoio para a exploração mais profunda do sistema solar. A Lua, apesar de hostil, é relativamente próxima, permitindo resposta a emergências em dias, não meses como Marte. Tecnologias e protocolos desenvolvidos para a sobrevivência lunar transferem-se para missões mais ambiciosas. Produção de combustível lunar poderia abastecer espaçonaves sem precisar escapar do poço gravitacional profundo da Terra, reduzindo custos de missões distantes. A Lua torna-se estação de serviço, depósito de suprimentos, instalação de treinamento para astronautas destinados a Marte, asteroides, além. Essa visão posiciona a colonização lunar não como fim, mas como meio, passo intermediário em jornada mais longa. É pragmática, reconhecendo limitações lunares enquanto aproveita vantagens. Proximidade, ausência de atmosfera para lançamentos, gravidade baixa, facilitando construção de estruturas grandes. Recursos como gelo de água e regolito para blindagem e construção. Mas mesmo como ponto de apoio, a Lua exige investimento colossal com retorno incerto. E destinos além, Marte particularmente, apresentam desafios próprios, potencialmente mais severos. Marte tem atmosfera, mas é 95% dióxido de carbono a pressão menos de 1% da terrestre, insuficiente para proteção contra a radiação ou para respirar. Tem dia de 24 horas, vantagem circadiana, mas gravidade é apenas 38% da terrestre, intermediária entre Terra e Lua, com efeitos fisiológicos desconhecidos. Está muito mais distante. 8 meses de viagem contra 3 dias para a Lua, dificultando o reabastecimento e tornando o resgate impossível. Comunicação tem atraso de 20 minutos, eliminando interação em tempo real. Colonizar Marte pode ser mais difícil ainda que Lua, não menos. Apesar de algumas vantagens superficiais. E se assim for, então toda a hierarquia de expansão espacial colapsa. Não existe caminho gradual de Terra para a Lua, para Marte, para cinturão de asteroides, para luas exteriores. Existe apenas série de obstáculos, cada qual possivelmente intransponível, não por limites tecnológicos temporários, mas por incompatibilidades biológicas fundamentais entre humanos terrestres e ambientes espaciais. Isso não significa que exploração robótica seja inútil. Pelo contrário, sondas, rovers, orbitadores alcançaram sucessos extraordinários, transformando compreensão do sistema solar com fração do custo e risco de missões tripuladas. Rovers marcianos operaram por anos, muito além de expectativas, retornando imagens deslumbrantes, dados geológicos, evidências de água líquida antiga. Sonda Cassini orbitou Saturno por 13 anos, revelando complexidade de anéis, descobrindo oceanos subterrâneos em luas Encelados e Titan. New Horizons alcançou Plutão, devolvendo primeiras imagens detalhadas de mundo gelado nos confins do sistema solar. Robôs expandem horizonte de conhecimento sem colocar vidas em risco, operando em ambientes que matariam humanos instantaneamente,
explorando por décadas sem necessidade de retorno. Argumenta-se que investir recursos em exploração robótica, em vez de tripulada, maximiza ciência por dólar, reduz sofrimento humano, acelera a descoberta. E para muitos objetivos científicos, robôs são suficientes. Mas existe algo intangível perdido na exploração puramente robótica. Humanos testemunhando diretamente maravilhas cósmicas produzem impacto cultural que imagens telescópicas não replicam completamente. Astronautas Apollo descreveram ver Terra do espaço como transformador, experiência quase espiritual que mudou perspectivas fundamentalmente. Edgar Mitchell, Apollo 14, descreveu sensação de conexão cósmica, compreensão visceral de unidade entre toda a vida terrestre. Essa visão geral, Overview Effect, influenciou ambientalismo, filosofia, arte de formas que dados científicos sozinhos não poderiam. Se colonização lunar nunca ocorrer, mas missões exploratórias continuarem, talvez isso seja suficiente. Talvez o valor real não seja estabelecer cidades lunares, mas permitir que seletos humanos experimentem brevemente a realidade de existência além da Terra, retornando transformados, compartilhando percepções que enriquecem cultura coletiva. Essa é exploração no sentido clássico. Não conquista, não colonização, mas busca por compreensão, expandir consciência, testar limites. E nesses testes de limites, aprendemos verdades desconfortáveis sobre nós mesmos. Aprendemos que somos frágeis, produtos de planeta específico, dependentes de milhões de anos de evolução sintonizada finamente a condições terrestres. Aprendemos que o universo é vasto além de imaginação e indiferente à nossa presença. Aprendemos que conquista cósmica imaginada por ficção científica do século XX era fantasia, subestimando brutalmente obstáculos reais. Aprendemos humildade, mas humildade não é derrota, é reconhecimento honesto de realidade. Base necessária para a sabedoria. Reconhecer que colonizar Lua é extraordinariamente difícil, talvez proibitivamente difícil dentro de séculos, não significa abandonar aspirações espaciais. Significa abordá-las com olhos abertos, expectativas calibradas, preparação para fracassos, respeito por complexidade descomunal do empreendimento. Significa valorizar cada missão, não por quantos metros de território reivindicamos, mas por quanto expandimos compreensão. Significa celebrar retorno seguro de astronautas como triunfo maior que chegada. Significa priorizar bem-estar de exploradores sobre cronogramas políticos. Significa aceitar que progresso será medido em gerações, não anos, e que gerações futuras podem escolher caminhos diferentes dos que imaginamos, julgando nossas ambições como ingênuas ou até arrogantes. Significa também proteger Terra com urgência renovada. Se Lua nos ensina quão difícil é sobreviver em mundo hostil, deveria intensificar a apreciação por mundo hospitaleiro que habitamos. Terra fornece tudo necessário para a prosperidade humana: ar, água, alimento, clima estável, proteção contra radiação, gravidade adequada, biodiversidade que suporta ecossistemas dos quais dependemos. Esses dons não são replicáveis artificialmente em escala planetária. Não existe planeta B prático em horizonte relevante. Terra é nosso único lar viável por futuro previsível, talvez por toda a existência de nossa espécie. Mudança climática, perda de biodiversidade, poluição oceânica, degradação de solos, esgotamento de aquíferos, colapso de ecossistemas são ameaças existenciais não porque destruirão o planeta. Terra sobreviveu impactos de asteroides, erupções vulcânicas massivas, glaciações globais.
mas porque podem destruir condições específicas que sustentam civilização humana. E ao contrário de colonizar Lua, resolver esses problemas é tecnicamente viável, economicamente possível, eticamente imperativo. Requer vontade política, transformação de sistemas econômicos, cooperação internacional, sacrifícios a curto prazo por benefícios a longo prazo. Difícil certamente, mas não fisicamente impossível como colonização lunar pode provar ser. Então talvez exploração espacial e administração terrestre não sejam competidoras por recursos, mas perspectivas complementares. Exploração espacial nos lembra quão preciosa e única a Terra é. Confrontar hostilidade lunar torna impossível tomar Terra como garantida. E essa percepção deveria motivar esforços fervorosos para preservar nosso planeta natal, enquanto simultaneamente, modestamente, exploramos além. Aprendemos sobre cosmos. Testamos possibilidades com humildade apropriada. A Lua permanecerá lá, inalterada pela nossa contemplação, indiferente às nossas ambições. Seu regolito não se importa se pisamos nele novamente. Suas crateras não registram nossos debates filosóficos. Ela orbita silenciosamente, como tem feito por 4 bilhões de anos. Como continuará fazendo muito depois que nossa espécie desaparecer ou evoluir para algo irreconhecível. E nessa indiferença cósmica existe lição final. O universo não nos deve nada. Não foi feito para nós. Existimos por combinação extraordinariamente improvável de condições que convergiram neste planeta específico, neste momento específico da história cósmica. Somos sortudos além de medida por estarmos aqui, por termos este mundo que nos acolhe naturalmente, por termos uns aos outros nesta jornada breve através do tempo. Talvez seja suficiente por enquanto observar a Lua com admiração, estudá-la à distância, visitá-la ocasionalmente com reverência, sonhar com possibilidades distantes, mas viver plenamente aqui, neste planeta azul extraordinário, este oásis solitário de complexidade e beleza suspenso no vazio imenso. Este único lar que conhecemos, este milagre improvável que ainda, apesar de tudo, nos sustenta.